A Bíblia diz para não abandonarmos a nós mesmos, as nossas próprias congregações, como é de costume de alguns, mas exortamo-nos uns aos outros, e tanto mais ao vermos que o dia se aproxima. Eu acredito que você e eu podemos ver que o dia está se aproximando, tão claro. Que tudo o que está acontecendo hoje está acontecendo tão rapidamente que nos mostra que a escrita está na parede. Vocês se lembram daquela declaração incomparável no volume 9 dos Testemunhos, página 11, onde o profeta diz que as agências do mal estão se consolidando. Elas estão combinando suas forças, fortalecendo-se para a última grande crise. O profeta disse que em breve grandes mudanças ocorrerão e os acontecimentos finais serão rápidos. Nós estamos vendo-os agora, bem agora diante de nossos olhos. Todos os sinais estão sendo cumpridos e é por isso que queríamos ser capazes de nos reunir e nos encontrar e estudar. E vocês sabem que Deus permitiu que a tecnologia fosse um dos veículos para que a profecia seja cumprida, que somos capazes de visitar virtualmente sua casa, ou seu local de trabalho, ou onde quer que você esteja, enquanto estuda e assiste a isto. Eu oro para que você se torne um observador contínuo e consistente. Não apenas um observador, mas um estudante contínuo. Você pode apenas observar, pode apenas olhar, mas eu quero que cada um de nós reúna nossa caneta e papel. Peguem nossas Bíblias, peguem várias coisas que precisamos para voltar e revisar isso repetidamente, para que possamos começar a ser capazes de captar os primeiros lampejos da verdade e, por meio do estudo fervoroso, para entender os eventos atuais à luz da profecia bíblica e ser capazes de compartilhá-los com os outros. E então, isso vai ser algo muito tremendo, que faremos isso repetidamente. As coisas estão acontecendo tão rápido que eu gostaria que pudéssemos quase nos encontrar semana após semana, mas não podemos fazer isso agora, mas podemos estudar mensalmente juntos de forma consistente para que possamos entender. Nós vamos começar uma série que será intitulado 2025, um ano nada comum. E eu quero que possamos olhar as notícias para poder ver as coisas que estão acontecendo e ver como isso dá evidências de que este ano, 2025, não é um ano comum, é um ano profético por natureza. Mas antes que possamos juntar todas essas peças juntos, como um quebra-cabeça, temos que entender isso juntos. Então vamos orar, enquanto nos preparamos para estudar isso, 2025, um ano nada comum. Se juntem a mim enquanto oramos. Would you join me as we pray together? Ó Pai que estás nos céus, somos muito gratos pelo Seu Espírito Santo. Somos muito gratos pela Palavra de Deus e pelas verdades da Bíblia e pelas profecias, nas quais o Senhor deu a nós, para que possamos ler e entender, antes que seja tarde demais. Senhor, isso não é apenas uma transmissão, não é apenas uma apresentação. Esta é a vida real e queremos entender para que possamos nos preparar e nossas famílias, para que então o Senhor possa nos usar para ajudar muitos outros, não com ideias e suposições, mas com as evidências claras que o Senhor nos deu, não apenas na Bíblia, mas nos eventos atuais que estão ocorrendo ao nosso redor. Por favor, nos abençoe agora enquanto entramos em nossa transmissão mensal e nos dê a capacidade de captar os primeiros lampejos da verdade e então nos aproximarmos do Senhor. Nós lhe agradecemos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Queremos começar pegando nossas Bíblias e indo para o livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Um texto muito familiar, e a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, começando no versículo 15, a Bíblia diz: procura isto, sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Há uma maneira errada de estudar a Bíblia e há uma maneira certa.
E queremos aprender isso, e agora não vamos apresentar tudo de uma vez, mas vamos começar passo a passo, mostrando como estudar a Bíblia, como estudar as profecias, como olhar para os eventos atuais e vê-los à luz das verdadeiras profecias que Deus nos deu. E estamos lançando a base hoje, enquanto estudamos juntos. Mas é importante que aprendamos essa palavra. Meu professor me ensinou que a primeira palavra, estudo, vem da palavra grega spudes. Spudes significa apressar-se, para apressar, para cavar fundo. E é exatamente isso que devemos fazer, porque o tempo está se esgotando rapidamente. De fato, vocês notarão que no Espírito de Profecia e Testemunhos para Ministros, ela fala sobre isso mesmo. E diz em Testemunhos para Ministros, página 116, que ao estudarmos Daniel e Apocalipse com todas as nossas vantagens religiosas, devemos saber muito mais do que sabemos hoje. Nós sabemos, por assim dizer, apenas um pouquinho do que Deus quer que realmente entendamos. E uma das razões é porque não estamos estudando a Bíblia. Às vezes ouvimos, mas às vezes lemos, mas não nos aprofundamos o suficiente em nossa busca pela verdade. Há uma declaração no livro Evangelismo, página 363, e eu quero que leiamos isso juntos. Evangelismo 363 diz: "A luz que me foi dada tem sido muito forte para que muitos saiam de nós, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O Senhor deseja que toda alma que afirma crer na verdade tenha um conhecimento inteligente do que é a verdade. Falsos profetas surgirão e enganarão a muitos." Agora escutem o que o profeta diz, porque vejam, ela está citando 1 Timóteo 4, 1. E um pouco disso, onde diz que nos últimos tempos alguns se afastariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mas então diz que tudo deve ser sacudido, será sacudido. Então, nos convém entender as razões de nossa fé. Agora, olhem para o que o profeta diz. Em vez de ter tantos sermões, deveria haver uma busca mais atenta da Palavra de Deus, abrindo as Escrituras texto por texto e buscando as fortes evidências que sustentam as doutrinas fundamentais que nos trouxeram onde estamos agora na plataforma da verdade eterna. Evangelismo, página 363. Então, queremos começar a olhar para os textos, olhando para as profecias e pegando-as pedaço por pedaço, para entender que 2025 não é de fato um ano comum. Deus quer que entendamos isso em detalhes de fato. Vamos para Romanos 13 agora, enquanto estabelecemos essa fundação. Em Romanos 13, começando no verso 11, a Bíblia diz que não devemos adivinhar sobre o tempo. Em Romanos 13, verso 11, a Bíblia diz: "E que conhecendo o tempo, que agora é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos." Que Deus quer que sejamos capazes de ver e saber o tempo em que vivemos. Isso me lembra daquela citação maravilhosa no livro Testemunhos para Ministros, página 18. E nós leremos isso juntos. Escrevam isso em suas anotações, olhem para isso. E diz: "Os perigos dos últimos dias estão sobre nós. E em nosso trabalho devemos alertar as pessoas sobre o perigo em que estão agora." Escutem, enquanto você está assistindo a isso agora, em 2025, você está em perigo. Nós estamos em perigo, e Deus está tentando nos despertar para esse fato. E diz: "Não deixe as cenas solenes que a profecia revelou serem deixadas intocadas." Se nosso povo estivesse meio acordado, o que significa que não estamos nem meio acordados. E diz: "Se nosso povo estivesse meio acordado, se eles percebessem a proximidade dos eventos retratados na revelação." Agora, observem o que o profeta diz: "Se percebêssemos a proximidade dos eventos, é possível estar perto de algo e não perceber." Mas o profeta diz: "Se percebermos a proximidade dos eventos retratados na revelação, uma reforma seria realizada em nossas igrejas, e muitos mais acreditariam na mensagem." E é por isso que o diabo é contra quando você começa a falar sobre 2025, que não é um ano comum. O diabo fará parecer que você está inventando algo, porque ele não quer que reconheçamos a proximidade dos eventos.
Mas eu quero que você e eu sejamos capazes de ver isso por nós mesmos e pegar os primeiros lampejos vislumbrantes e sermos capazes de juntar tudo isso como um quebra-cabeças. Estamos despejando algumas das peças na mesa hoje, enquanto montamos esse quebra-cabeça juntos. Então percebemos que a Bíblia diz que podemos saber o tempo, e assim como o profeta diz, a proximidade. A Bíblia diz essas palavras exatas, e diz, sabendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima. Tudo o que o profeta disse, a Bíblia disse, e Deus quer que entendamos. Agora, como podemos entender a proximidade dos eventos? Como podemos olhar para os eventos atuais e ser capazes de juntar tudo isso? Bem, temos que olhar para a Bíblia. Vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 5. A Bíblia começa a nos ajudar a identificar o que precisamos fazer. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Queremos começar agora no versículo 1 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. A Bíblia diz, começando no versículo 1, mas dos tempos e estações, irmãos, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Agora, muitas pessoas olham para isso e eles dizem, bem, isso nos mostra que não podemos saber a proximidade dos eventos. Como poderíamos saber que 2025 não é um ano comum, se a vinda do Senhor vai ser como um ladrão à noite? Bem, isso não é para todos. Isso é apenas para uma certa classe, mas a Bíblia aqui traz duas classes. A primeira classe vai ser surpreendida como um ladrão na noite, mas não a segunda classe. E o apóstolo separa as duas classes pela conjunção, mas depois diz que a sua vinda será como um ladrão à noite. O versículo 3 diz, mas quando eles disserem paz e segurança, eis que a repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Mas agora observem o versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, enquanto algumas pessoas ficarão surpresas, a outra classe que a Bíblia diz, mas vós, irmãos, não ficarão surpresos. Agora, nos diz no versículo 5, vós todos sois filhos da luz. Então a Bíblia é clara, a razão pela qual não devemos ficar surpresos é porque somos filhos da luz, enquanto o profeta nos chama de estudantes da luz, e vemos isso em apenas um momento. Agora, o que é essa luz? Porque essa luz, seja ela qual for, é o que nos permite não sermos surpreendidos pelos eventos vindouros. Nos permite ter uma luz para que possamos ver os eventos atuais e entender o que eles significam para nós. Bem, a Bíblia é clara em 2 Pedro, capítulo 1, sobre o que é essa luz, e quando você estuda a Bíblia, preceito sobre preceito, linha sobre linha, e um pouco aqui e um pouco ali, não precisamos inventar uma palavra. A Bíblia se explica por si mesma. O que é essa luz? Alguém diz, bem, eu sei que Jesus era a luz do mundo. E Ele é. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, mas Jesus não está fazendo isso sozinho. Jesus nos deu algo. Alguém diz, bem, é a palavra de Deus. E é. A Bíblia nos diz que a palavra é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas Jesus na Bíblia nos deu algo muito específico. 2 Pedro capítulo 1, começando no versículo 19. E diz, temos também uma palavra mais segura. Qual é a próxima palavra? Profecia, onde você faz bem em prestar atenção como a uma luz. Então a Bíblia diz que a profecia é como uma luz. E então a razão pela qual não seremos surpreendidos pela segunda vinda de Jesus é porque somos filhos da luz, ou estudantes da luz, ou estudantes da profecia, que permitiram que a estrela da manhã surgisse em nossos corações. Isso é exatamente o que o profeta diz no volume 5, página 708. Vamos ler isso no volume 5, página 708. Escutem o que o profeta diz e vejam se eles não dizem a mesma coisa para nós. O profeta diz no volume 5, 708, qualquer que seja o avanço intelectual do homem,
Não o deixe um momento pensar que não há necessidade de busca completa e contínua das Escrituras para maior luz. O profeta diz: como um povo, somos chamados individualmente para sermos estudantes da profecia. E é disso que estamos falando, estudantes da luz, estudantes da profecia. Devemos observar com seriedade. Então o profeta está nos dizendo que devemos observar, não sentados apenas assistindo televisão ou apenas assistindo ao YouTube, mas devemos observar com seriedade para que possamos discernir qualquer raio de luz que Deus nos apresentar. Devemos captar os primeiros raios da verdade, e é por isso que esta é a transmissão mensal dos primeiros raios, porque devemos captar os primeiros raios da verdade e por meio do estudo fervoroso, uma luz clara pode ser obtida, que pode ser levada a outros. E eu acredito que há coisas acontecendo agora mesmo, com a eleição presidencial que foi vencida em 2024, na última parte do ano passado, com a administração do Sr. Trump. Acredito que há coisas que estão acontecendo agora enquanto olhamos para os incêndios que estavam ocorrendo na Califórnia do Norte e em muitos outros lugares. Eu acredito que algo está acontecendo enquanto olhamos para a política e vemos essa enxurrada de ordens executivas. Acredito que algo está acontecendo quando vemos as tarifas que estão sendo colocadas em prática e que foram colocadas em prática e que estão aumentando. Acredito que algo está acontecendo quando vemos que a agenda LGBT liberal, que estava se movendo com grande força por muitos anos e agora está sendo derrubada. Acredito que algo está acontecendo enquanto olhamos e vemos agora todas as coisas radicais que estão acontecendo e queremos começar a falar sobre elas. Agora, não vamos terminar como eu disse. Isso pode ter que ser em 2, 3 ou 4 partes para realmente entender isso. Mas queremos agora ser capazes de juntar essas peças para que não sejamos surpreendidos por esses eventos que estão por vir, mas para que possamos nos preparar e que possamos trazer essa luz diante dos outros. Agora, algo muito importante está no livro de Mateus 24, que eu quero que voltemos nossa atenção para que a luz da profecia nos traga para nos mostrar que 2025 não é um ano comum. Agora, não vamos entrar na profundidade deste ponto em particular agora, mas eu queria colocá-lo para baixo e provavelmente na parte 2 ou 3 vamos nos aprofundar mais nisso. Mas em Mateus 24 a pergunta é feita: qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? No versículo 3, Jesus começa a falar sobre os vários eventos. Ele fala sobre as guerras e os rumores de guerras, a fome e as pestilências. E vamos juntar tudo isto, onde veremos que até mesmo o que aconteceu em 2020 com a pandemia foi profetizado. Vamos juntar tudo, mas temos que analisar passo a passo. No versículo 32, a Bíblia diz: agora aprendam a parábola da figueira. Quando seus galhos ainda estão tenros e brotam as folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Devemos ser capazes de ver isso, mas temos que estar atentos para ver isso. Agora, o versículo 34 diz: em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas sejam cumpridas. Vamos realmente começar a passar pelas profecias da próxima vez que nos reunirmos. Nas próximas 2 partes, seremos realmente capazes de ver que as gerações que Deus nos deu, podemos realmente identificar, porque embora possamos não saber o dia e a hora que Deus nos disse antes do fim do tempo de graça, não saberemos isso, mas diz o mesmo Jesus que devemos conhecer a geração, devemos deixar as Escrituras se explicarem, e uma palavra do Salvador não deve ser feita para destruir outra. Podemos conhecer a geração que não passará. Essa não é a primeira geração, mas a última geração, a geração limite e a geração final. 2024 e 2025 têm algo a ver com a geração final, e vamos provar isso quando nos reunirmos. Mas temos
que juntar essas peças enquanto olhamos para essas gerações. Vamos olhar e ver que algo está acontecendo, que há 4 gerações de 1844 e vamos falar sobre isso. Agora, eu estou apenas tocando nisso, estou apenas colocando isso na mesa, mas este não é o tema principal que estamos olhando nessas partes finais do nosso estudo neste dia. O que estamos olhando, esses primeiros vislumbres, estamos apenas colocando isso para que você possa colocar isso no topo. 2024 e 2025 não são comuns. Vamos realmente ver que tem algo a ver com a 4ª geração e a 5ª geração, e Deus não vai permitir que a 5ª geração assuma completamente esta igreja. Então, algo estava para começar a acontecer e vamos provar isso começando em 2024, entrando em 2025, que era profético em escopo e profético em natureza. Algo estava acontecendo. Tudo isso está levando ao que a Bíblia chama de o que a inspiração chama de o último ato do drama. De fato, no volume 7, página 141, o profeta diz, e eu quero que vocês coloquem isso em suas anotações e leiam o que o profeta diz. Nunca esta mensagem se aplicou com maior força do que se aplica hoje. Mais e mais o mundo está se voltando contra as reivindicações de Deus. Os homens se tornaram ousados na transgressão. E vamos ver isso hoje. E diz, a maldade dos habitantes do mundo quase encheu a medida de sua iniquidade. Quase em 2025. E diz, esta terra quase atingiu o lugar onde Deus permitirá que o destruidor faça sua vontade sobre ela. Agora observem, qual é o evento para o qual está levando? E diz, a substituição das leis dos homens pela lei de Deus, a exaltação pela autoridade humana. Agora, a autoridade humana é uma legislação, a última, pela autoridade meramente humana do domingo, no lugar do sábado bíblico. É o último ato do drama. Então, a última coisa, todas as últimas peças do quebra-cabeça para as quais tudo está levando é a aprovação de uma lei dominical nacional. Agora, em nossa outra apresentação, vamos até mostrar isso na Bíblia, porque tudo o que o profeta diz, a Bíblia diz. Vamos até provar que a lei dominical vem de fato da Bíblia, o último ato do drama. Mas, meus irmãos e irmãs, o que vamos mostrar é que isso não aconteceria em seu limite antes da 4ª e 5ª geração. Vamos colocar tudo isso junto em nossa próxima apresentação, mas quero que vocês vejam isso neste artigo, que vocês estão olhando na tela, e diz, Estados Unidos, 2024, é a eleição mais importante desde que Lincoln venceu em 1860 e a Guerra Civil se seguiu. Vamos realmente mostrar mais tarde como essa Guerra Civil, a inspiração na Bíblia e o espírito de profecia profetizam que haverá uma segunda e última Guerra Civil na América, antes que chegue o fim. Mostraremos isso nas próximas apresentações, mas eu queria deixar isso claro agora, antes de trazermos este ponto final, nesta primeira parcela de 2025, que é um ano nada comum. 2024 é a eleição mais importante desde que Lincoln venceu em 1860. Agora, algo foi interessante sobre esta reeleição, como o senhor Trump venceu esta eleição. Quando você estuda, você se lembrará de que este artigo diz no New York Post que tem um presidente. Ele faz esta pergunta: um presidente já venceu 2 eleições não consecutivas para a Casa Branca? Essa é a pergunta que foi feita, e você descobrirá que isso não aconteceu em nenhum outro momento, exceto em uma, na história americana. Isso é importante. E quando vemos isso à luz dos eventos atuais, na história e na profecia, fará todo o sentido que isso está levando a algum lugar, para o último ato do drama e a uma aprovação de uma lei dominical nacional.
Agora, algum outro presidente já fez o que o Sr. Trump fez desta vez? Vocês verão que houve apenas uma outra vez na história americana. Alguém diz, bem, o que foi aquela vez? Se você olhar para a tela, notará que isso aconteceu em 1884. Havia um presidente chamado Grover Cleveland. Ele ganhou a eleição presidencial em 1844, perdeu em 1888 e depois ganhou de volta em 1892. E esta é a única outra vez que isso aconteceu na década de 1880, que levou à década de 1890. Isso é importante, irmãos e irmãs, é muito importante. Isso nunca aconteceu em todo o tempo da história americana. Por que isso é tão importante? Bem, tudo o que você precisa fazer é estudar história e você verá como na tela, que está na sua tela. Agora, este homem, se você olhar para ele é um homem chamado Henry William Blair. Quem é ele? Você pode conhecê-lo como Senador Blair. Quando o New York Times havia uma edição especial de arquivo, você poderá voltar e olhar para isso. Eu tenho tudo isso na tela. Mas diz que em 1888, em 22 de maio, havia um artigo colocado lá no New York Times que dizia para parar de trabalhar no domingo. Senador Blair, uma vez que o dia do Senhor era estritamente observado. Quando você conhece a história, você sabe que na década de 1880, em 1888, e depois houve uma tentativa de aprovar não apenas uma lei azul, mas uma lei dominical nacional. E a profecia estava se preparando para ser cumprida, mas Deus sabia que não estávamos prontos. Deus, por assim dizer, vocês podem ler nos primeiros escritos que Deus estendeu o tempo de graça, irmãos e irmãs, mas há um limite. Mas vocês descobrirão quando vocês estudam a profecia. Vocês se lembram dos filhos de Israel que passaram pelo Êxodo? Eles deixaram o Egito indo para a Terra Prometida. Vocês se lembram que eles poderiam ter chegado à Terra Prometida muito mais rápido. E havia dois homens que acreditavam que podiam e acreditavam pela fé que Deus tinha o poder de dar-lhes a vitória. Vocês se lembram do nome desses homens? Quais são o nome desses homens? Caleb e Josué. Eles acreditavam, mas a maioria da congregação não acreditou. E rejeitaram a mensagem de fé que Josué e Caleb trouxeram, aqueles dois homens. E então Israel teve que vagar no deserto por mais 40 anos, por um longo período de tempo. Mas, irmãos e irmãs, vocês conhecem a profecia. Depois daquela longa peregrinação, eles voltaram exatamente para o mesmo lugar em que estavam, quando acreditavam que poderiam ter ido. A história se repetiu. E vocês sabem que vocês voltaram para o mesmo lugar quando veem a mesma coisa acontecer novamente. Esta é a evidência de que você voltou para o mesmo lugar. E meus irmãos e irmãs, naquela época eles entraram na Terra Prometida. Aquela geração entrou. Bem, vocês sabiam que todas essas coisas aconteceram conosco como exemplos e foram escritas para nossa advertência sobre que o fim dos tempos chegou. 1 Coríntios 10, 11. E assim como os filhos de Israel poderiam ter entrado mais rápido, mas eles rejeitaram a mensagem de fé e então vagaram por tanto tempo, mas então eles voltaram para o mesmo lugar e então aquela geração entrou. Bem, vocês sabiam que nós, como adventistas do sétimo dia, poderíamos ter entrado na Canaã celestial muito antes de agora? Poderíamos ter encurtado em retidão. E havia dois homens que se levantaram, não Josué e Caleb, mas A.G. Wagner e A.T. Jones, aqueles dois homens de fé que disseram que poderíamos entrar, mas toda a congregação, a maioria negou, e nós temos nos perguntado por um longo tempo. Mas sabemos agora que esse tempo de questionamento acabou em 2025. Sabemos disso, porque se o questionamento acabar, devemos voltar ao mesmo lugar em que estávamos antes do início do questionamento, em 1888. Poderíamos ter entrado.
Bem, o que aconteceu em 1888? Houve um presidente que ganhou uma eleição, perdeu uma eleição, então o presidente que perdeu a eleição ganhou a eleição novamente. E então vimos o questionamento. Bem, meus irmãos e irmãs, adivinhem o quê? Nos vemos voltando ao mesmo ponto em 2024 e 2025. Houve um presidente que ganhou uma eleição e ouvimos vencer em 2016. Ouvimos perder uma eleição em 2020 e ouvimos vencer uma eleição novamente em 2024, nos trazendo de volta para onde estávamos em 1888. Mas, meus irmãos e irmãs, não estamos prontos. E então devemos esperar agora que 2025 iniciará uma cadeia de eventos que nos levará através desta administração à aprovação de uma lei dominical nacional. E assim como esperamos que a profecia fosse cumprida, em 2025 algo aconteceu, algo que foi introduzido chamado de Projeto 2025. E no Projeto 2025 vocês notaram que algo interessante aconteceu. Porque vejam, este é o primeiro vislumbre da verdade que Deus quer que entendamos. Vocês estarão olhando na sua tela e na BBC este noticiário colocou isso diante de nós, chamado de Projeto 2025, a lista de desejos da direita para o segundo mandato de Trump. Agora vocês vão se lembrar que no final de 2024, conforme nos movemos para 2025, o senhor Trump se distanciou do Projeto 2025. Ele foi tão longe quanto, na verdade, para dizer que nunca tinha ouvido falar do Projeto 2025, que ele não tinha nada a ver com isso. E então ele voltou e disse que muito disso era absurdo e abismal e assim por diante. E nós veremos isso, mas ele começou a falar sobre isso. E vocês sabiam que agora, que a maioria das eleições, não eleições, mas a maioria de ordens executivas que foram aprovadas, muitas delas foram aprovadas, mas vocês ficarão surpresos ao descobrir que 2/3 de todas as ordens executivas são proponentes diretos ou questões diretas que o Projeto 2025 disse que aconteceria e que aconteceu. E de fato veremos que alguns dos principais arquitetos do Projeto 2025 estão no gabinete governamental do Sr. Trump. Veremos, irmãos e irmãs, que havia um homem que foi um dos principais arquitetos do Projeto 2025, chamado Paul Deans. E esse homem disse, quando foi entrevistado recentemente, o que você acha sobre o que o Sr. Trump está fazendo e o Projeto 2025? Ele disse que estava além de seus sonhos mais loucos, que na verdade o Senhor está indo muito mais rápido que qualquer coisa de 2025 que já tinha imaginado. Vocês sabiam que foi registrado que todo aquele documento de 900 páginas do Projeto 2025, quase 50% de tudo o que esses documentos disseram já foram promulgados em março de 2025, nos primeiros meses. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês devem entender isso, se quase metade do livro do Projeto 2025 já foi implementado nos primeiros 3 meses, vocês sabiam que isso significa que, se continuar nesse ritmo, poderemos ver tudo promulgado antes mesmo de 2025 acabar. E vocês sabiam que nesses documentos fala da implementação de uma lei dominical, de uma lei dominical nacional. É isso que está tentando ser apresentado nesta administração, neste ano, e precisamos orar por mais alguns anos de graça. Ele fala de tarifas, fala dos impostos, fala disso, e eu quero expor isso diante de vocês, pela graça de Deus, que vocês podem ver a escrita que está na parede. Mas é triste dizer que nosso tempo acabou para esta primeira parcela. Quando voltarmos no mês que vem, pela graça de Deus, em nossa segunda parcela, vamos dar uma olhada no que o Projeto de 2025 diz. Vamos dar uma olhada em alguns dos detalhes dele e vamos dar uma olhada nos detalhes da administração do Sr. Trump. Vocês verão por si mesmos que o documento que foi escrito muito antes do Sr. Trump assumir o cargo está sendo executado à risca e até mesmo além dos arquitetos do Projeto 2025, os sonhos mais loucos.
Agora, alguém diz, bem, não são algumas dessas coisas boas? Vamos ler no livro O Grande Conflito, página 587. Quero que vocês olhem para isso por um segundo. Vamos passar por isso em detalhes. Quero que vocês vejam por si mesmos. Vamos passar por isso em detalhes, irmãos e irmãs. Eu queria poder despejar isso para vocês. Agora, nós vamos olhar, até mesmo para a imigração. Tudo isso foi delineado, mas vamos ver de fato. Vocês sabem que uma das coisas que aconteceu recentemente foi o corte completo pela metade do Departamento de Educação. 50% dos trabalhadores no departamento cortaram. Isso significa algo, meus irmãos e irmãs. Vamos ver isso. Mas alguém diz, bem, mas algumas dessas coisas não são coisas boas? Quero dizer, LGBT, isso é homossexualidade, o aborto, todas essas várias coisas, não são algumas dessas coisas boas que o senhor Trump está fazendo? Meus irmãos e irmãs, o que direi a vocês é que é uma mistura de verdade e erro. Mas Deus não nos pediu para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era a árvore de Deus. De fato, o Grande Conflito, página 587. Eu quero que vocês olhem para esta declaração. Mas esta mesma classe apresentou a alegação de que a corrupção que se espalha rapidamente é amplamente atribuível à profanação do chamado sábado cristão e que a imposição da observância do domingo melhoraria muito a moral da sociedade. Então vocês verão que os eventos que levarão ao domingo, as coisas que estão levando, são algumas delas coisas boas. Queremos aumentar a moral. Deus é um Deus de moralidade. Ele quer que pratiquemos a moral correta. Mas agora observe o que o profeta diz. Essa afirmação é especialmente defendida na América, onde a doutrina do verdadeiro sábado foi mais amplamente pregada. Aqui, o trabalho de temperança, uma das reformas morais mais proeminentes e importantes, é frequentemente combinada com o movimento dominical. Observem agora algumas das boas reformas combinadas com o movimento dominical. E os defensores deste último se apresentam como trabalhadores, para promover o maior interesse da sociedade. Aqueles que se recusam a se unir a eles são denunciados como inimigos da temperança e da reforma. Agora observem o que o profeta diz. Ele diz, mas o fato de um movimento para estabelecer um erro estar conectado a uma obra que é boa em si mesma não é um argumento a favor do erro. Muitos agora que estão dizendo, bem, olhe para o presidente, a administração anterior, com o senhor Biden e a senhorita Harris, e outros que eram muito liberais, era uma agenda humanista secularista, e não posso discordar de você. Era definitivamente uma agenda ateísta. Talvez uma dessas sessões trate de Daniel 11 e do Rei do Norte e do Rei do Sul, mas não podemos entrar na cama ou em conexão com qualquer um deles. Devemos ficar sozinhos como o povo remanescente de Deus, para a Bíblia e somente a Bíblia. Mas há muitos cristãos bem-intencionados, adventistas do sétimo dia, que estão se juntando a este movimento evangélico hoje. E enquanto estes são bons homens, muitos deles, alguns deles que estão tentando estabelecer a moralidade na América. Porque vemos o que aconteceu. O movimento por si só vai levar à imagem da besta e para a aprovação de uma lei dominical nacional. E se você for cortejado com o vinho da Babilônia, quando a marca da besta for implementada, você se juntará a ela. É por isso que não podemos e devemos defender a verdade para que muitos que são sinceros no movimento evangélico possam ver o erro, possam ver o que Deus disse e possam sair da Babilônia e se separar e defender Jesus. Meus irmãos e irmãs, você e eu devemos entender que podemos disfarçar o olhar. Eu estou continuando o que o profeta diz. Podemos disfarçar o veneno, misturando-o com alimentos saudáveis, mas não mudamos sua natureza. Pelo contrário, ele se torna mais perigoso, pois é mais provável que seja pego de surpresa. E é por isso que muitas pessoas são pegas de surpresa. Muitas evidências bem-intencionadas, e outros estão se juntando a esse movimento, porque dizem, bem, isso não é o melhor para o país, mas o profeta diz que é um dos dispositivos
objetivos de Satanás para combinar falsidade com verdade, para dar plausibilidade. Os líderes do movimento dominical podem defender reformas que o povo precisa, princípios que estão em harmonia com a Bíblia. Mas enquanto houver com estes um requisito que é contrário à lei de Deus, seus servos não podem se unir a eles. Nada pode justificá-los e deixar de lado os mandamentos de Deus pelos preceitos dos homens. O Grande Conflito, página 587. Meus irmãos e irmãs, é hora de você e eu entendermos que todas essas coisas que estamos vendo estão levando à última lei dominical. E você e eu devemos nos preparar, porque não estamos prontos para os problemas que uma lei dominical trará. Devemos ver agora que tudo o que devemos fazer é ter Cristo em nossos corações para que possamos estar prontos para a vinda do Senhor. Devemos fazer isso agora. A Bíblia diz que temos uma palavra de profecia mais segura, de que faremos bem em tomar cuidado, como uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o amanhecer do dia surja em nossos corações. Jesus, o nascer do amanhã, aquela estrela da manhã nascendo em nossos corações. Cristo em nós é a esperança da glória. Vamos rapidamente nos reunir para que possamos orar e nos prepararmos e estudar sem demora. Jesus está para vir em breve e Ele quer que eu e você estejamos prontos. Vamos voltar nossos corações e nossos olhos para Jesus.